sobre o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Esse é o tema. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo? Nosso Pai de amor, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que Ele nos ajude a compreendermos a Tua vontade com relação à nossa vida financeira. É a bênção que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ao falarmos sobre o dinheiro, esse é um assunto bem interessante e você pode se perguntar, pastor, a Bíblia fala a respeito de dinheiro? A Bíblia fala a respeito de administrar as nossas finanças? Claro que sim. A Bíblia toca em todos os temas que envolvem o ser humano. Há um plano de Deus com relação a isso. Quando olhamos para o Novo Testamento, o que a palavra de Deus ensina a respeito disso? Nós vamos buscar alguns textos então. O primeiro deles, Cristo aprovou a devolução do dízimo? Ele aprovou isso? Olha o que diz Mateus 23, verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo nesse texto? Ele está censurando os líderes judeus porque eles eram estritos dizimistas e eles dizimavam até das especiarias, do endro, da hortelã e do cominho. O que significava isso? Trazendo para os nossos dias, se um judeu tivesse no seu quintal um pé de alface e esse pé de alface desse 10 folhas, ele arrancava uma para levar como dízimo. Ou seja, estrito dizimista. Mas ao mesmo tempo em que ele dava bem o seu dízimo, ele não praticava os princípios elementares da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Aí Cristo diz assim, vocês deveriam praticar estas sem omitir aquelas. Com isso ele está dizendo que eles estão certos na prática do dízimo, mas não é suficiente. Tem que vir também a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Em outras palavras, Jesus, claro que apoiou a devolução dos dízimos, porque foi ele mesmo quem instituiu o sistema de dizimar na Bíblia e na história. Quando falamos em dinheiro na Bíblia, o que eu quero deixar bem claro na mente de vocês é que existem duas coisas no plano financeiro de Deus. Quais são as duas coisas? Dízimo e oferta. Então, quando tratamos de plano financeiro, são duas coisas, dízimo e oferta. Vamos ver como funcionam as duas coisas. Qual é o primeiro exemplo que nós temos na Bíblia de alguém devolvendo dízimo? Isso já aparece em Gênesis 14. Lá no verso 20, a Bíblia diz assim, Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo deu-lhe Abraão, o quê? Quem é que está devolvendo o dízimo aqui? Abraão. Aonde nós estamos na Bíblia? Ainda no Gênesis. E já apareceu aqui o dízimo. Deixa eu perguntar a vocês, Abraão foi pai de quem? Como é que chamava o filho de Abraão? Isaac. Isaac foi pai de quem? Jacó. Jacó foi pai de quem? Dos 12 filhos e uma filha. Jacó teve 12 filhos e uma filha. E aí temos as 12 tribos de Israel. Quer dizer, antes que qualquer tribo de Israel existisse, porque o pai Jacó não havia nascido, nem o pai de Jacó, nem o avô de Jacó, o dízimo já era devolvido. Então não associa dízimo com o povo de Israel e que começou lá com o povo de Israel. Não. O dízimo já existia muito antes de o povo de Israel se organizar em 12 tribos. Então lá em Abraão,
nós já temos um exemplo de alguém devolvendo o dízimo. Nós estamos ainda no Gênesis e Deus já estabeleceu o seu plano financeiro, como que Ele quer provar a fidelidade dos seus filhos e manter a sua obra. Porque Deus junta as duas coisas nessa atitude. Ele prova a fidelidade dos seus filhos e Ele levanta recursos para manter a sua obra, através dos dízimos e através das ofertas. O que é dízimo? A palavra já diz. É a 10ª parte de todos os nossos rendimentos. Dízimo é a 10ª parte. Vamos dar um exemplo simples aqui. Alguém trabalhou aqui em Angola o mês inteiro e ele recebeu quantos kwanzas? 1.000 kwanzas? 100.000 kwanzas. Ele recebeu 100.000 kwanzas. Quanto que ele deve dar de dízimo? 10.000. Agora, ele vai lá e devolve 7.000 kwanzas. Isso é dízimo? Não. Ele vai lá e devolve 15.000 kwanzas. Isso é dízimo? Não. Certo? Dízimo é a 10ª parte. Então, não é mais, não é menos. Não é 9%, não é 7%, não é 13%, não é 15%. Dízimo é 10%. E a palavra nos orienta, e vamos ver mais textos, que de todo o meu rendimento eu devolvo ao Senhor 10%. Filomena? Pastor, rendimentos. Aham. Quais são os rendimentos dos quais temos que tirar a 10ª parte? Porque eu vejo a minha mãe, tudo que ela arrecada, ela tira a 10ª parte. Uhum. Então, eu queria saber quais são os rendimentos que obedecem essa regra da 10ª parte. Bom, como a palavra já diz, são as minhas entradas. Quais são as fontes de dinheiro que eu recebo? Todas as minhas entradas, todas as fontes que eu recebo, isso tem que ser dizimado. Vamos... Não, estou falando de dízimo. Recebo uma oferta, alguém me oferece algum dinheiro, dali também tenho que tirar o dízimo? Alguém deu para você, você pode dizimar. É oferta. Alguém ofertou a mim. Não. Alguém me deu um dinheiro. Deu um dinheiro. Isso veio para mim como um rendimento. Eu dizimo. Eu ganhei. Eu dizimo. Certo? Eu sou empregado. Eu tenho o meu salário. Eu recebo o meu rendimento. Eu dizimo. Eu tenho um imóvel que está alugado. Eu recebo o rendimento. Eu dizimo. Agora, existem algumas despesas que devem ser abatidas. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu tenho uma casa de comércio na cidade. E eu montei ali uma padaria. Sim, chama-se padaria? Tem outro nome também? Padaria. E esta padaria me rendeu esse mês 100.000 kwanzas. Só que eu pago, esse imóvel não é meu. Ele é um imóvel alugado. E eu pago lá 10.000 kwanzas de aluguel. Então, quanto é que eu tive de renda esse mês nesse imóvel? 90. Eu vou dizimar o 90. Porque para que eu alcançasse os 100.000 kwanzas, eu tive que pagar um aluguel de 90. Então, de fato, eu não tive um rendimento de 100. Eu tive um rendimento de 90. Porque os 10 foram investimento para se alcançar aquilo. Então, eu tiro o dízimo dos meus rendimentos. Sim, Filomena? Pastor, sobre este exemplo, toda a produção deu 100.000 kwanzas. Eu tiro o aluguel da casa 10.000. Sobra-me 90. Dos 90, eu tenho que pagar, por exemplo, 2 funcionários que vai dar 30.000 kwanzas. O lucro, eu tiro da dedução que sai tudo isto, os 30.000 kwanzas, e fica o meu lucro? Exatamente. Okay. Então, eu vou descontar o aluguel do imóvel, eu vou descontar o salário dos meus empregados, eu vou descontar o trigo que eu comprei para fazer o pão. Quanto é que me deu de lucro esse negócio? 50.000 kwanzas. É isso que eu vou dizimar. Pois não? É dos 50. Sim. É porque eu não tenho que dar o dízimo para esses 2 empregados, eles têm que dar o dízimo. E eu comprei o trigo, certo? Então eu dou dos meus rendimentos. Eu não tive 100.000 kwanzas de lucro. Eu tive que pagar o imóvel, tive que pagar 2 empregados e comprar o trigo. Eu tive 50.000 de lucro. Eu vou dizimar os 50.000. É desse lucro onde irei subtrair os 10%. Exatamente. Então é para dizimar. É o meu rendimento. Obrigado. Certo? Tá
Está bem percebido? Está bem claro para todos? Então, eu dizimo em cima dos meus rendimentos. Agora, eu sou empregado, tenho um salário. Só que vem descontado no meu salário um plano de saúde. Certo? Eu dizimo em cima desse plano de saúde. Por quê? Porque é um benefício que eu tenho. Eu estou pagando o plano de saúde para quando precisar ir ao hospital não ter que pagar. Então, como é um serviço pelo qual eu estou pagando, isto conta como salário. E eu incluo esse valor na minha devolução do dízimo. Está claro? Um outro detalhe. Não sei como seria bem claro para vocês, mas a palavra certa é devolver. Você não paga dízimo, você devolve dízimo. Por quê? Porque não é teu. Então, não é teu, você é alheio, você está devolvendo. Então, eu devolvo dízimo, porque não é meu. Então, se não é meu, eu tenho que devolver. 10% eu devolvo. Mário. Pastor, a segurança social, por isso, todos os descontos que são deduzidos do meu salário, que acabam por me beneficiar, eu terei que pagar o dízimo? Em algum momento, ou você faz isso todo mês, ou você faz quando vier a aposentadoria. Você se reformar. Porque se você não fizer mensalmente, vai ter que fazer lá. Então, talvez o ideal seja você já fazer todo mês. Mas se você não fez, quando você se reformar, aí lá você faz. Está claro? Então, dízimo, a 10ª parte de nossas rendas. Deus não pede mais nem menos. É a devolução daquilo que lhe pertence. Na realidade, tudo pertence ao Senhor. O Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela contém. Tudo pertence a Deus. Agora, como tudo pertence a Ele, Ele pede que você devolva 10% para que Ele mantenha a sua obra em favor da salvação do homem e Ele confia a você 90% para você administrar. E aí você é um mordomo. Você administra 90%, que também é de Deus. Mas esses 90% Ele deixa com você, para você administrar. E Ele vai te dar sabedoria para você administrar os 90% da forma correta. Agora, os 10% você não administra, porque não é teu. Você devolve para Deus. Por isso, o dízimo é bíblico e a gente está aqui fundamentando as doutrinas bíblicas para ficar bem claro para a gente. O povo de Israel vivia basicamente da agricultura e da pecuária. Então, eles dizimavam do cereal, dizimavam do gado. Era assim que eles dizimavam. Eles levavam o cereal para o santuário, levavam os animais para o santuário e ali davam os seus dízimos no santuário. Filomena? Pastor, Filomena Raposo não frequenta nenhuma igreja, mas tem noção da importância e do valor do dízimo. Ela pega dos seus rendimentos, tira a 10ª parte e leva à igreja. Que efeitos? Corretíssimo. Você escolhe a igreja e você entrega o seu dízimo. Você pode escolher onde você quer entregar. Agora, quer um conselho? O que a igreja está a fazer com esse dízimo? Está sendo transparente? Eu sei onde vai ser aplicado? Busca transparência. Eu vou aí. Se você tem opções para escolher e sabe de uma igreja que é transparente na administração e de outra que não é, leve onde você veja transparência na administração. Sabendo que, uma vez que você entregou o seu dízimo, você cumpriu a sua parte com Deus. E se alguém administrá-lo da forma errada, é esse alguém que vai dar contas a Deus. Antônio? Pastor, se eu dizimar, se eu entregar o meu dízimo a uma pessoa carente, eu não pertenço a nenhuma igreja. Eu frequento uma igreja. E eu tiver consciência do dízimo. E esse dízimo dar a um carente. Está certo ou errado? Está certo ou errado? Quem é que administra os 90% de tudo que você tem? É Deus? Não. Os 90%? Sou eu. Você. Sim, sou eu. Quem é que administra os 10%, que é o dízimo?
Então você não pode colocar onde você quer. Tem que levar à igreja. A igreja. Porque Malaquias 3, 8 a 10, e vamos ler esse texto daqui a pouco, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus não deixou ao ser humano a responsabilidade de administrar o dízimo. É por isso que a obra pode até ser boa, mas não com o dízimo. Não como dízimo. Não com o dízimo, porque o dízimo não é teu, não é meu. Eu não posso administrar o meu dízimo, porque se eu estou administrando, ele não é dízimo, ele é meu. Eu estou administrando. Então, na Bíblia não há um precedente. Eu não estou a dizimar, estou a ofertar. Tudo bem, você pode pegar uma oferta e dar, mas não é o dízimo. Certo? A oferta você pode dar para quem você quiser lá. Não é nem oferta, porque a oferta você também entrega no templo. Mas você pode pegar um valor que é teu e dar para quem você quiser. Atender uma família carente, atender quem tem necessidade. Isso é claro, é obra de caridade, todos nós temos que fazer. Mas dízimo pertence ao Senhor e é Ele quem administra. Nós não nos compete administrar no dízimo que pertence ao Senhor. No tempo do povo de Israel, acontecia necessidades. E sabe o que fez o povo de Israel? Eles começaram a acumular um segundo dízimo para atender as necessidades dos carentes. Eles reuniram um valor com o propósito de atender os necessitados além do dízimo. Então você vai encontrar na Bíblia um exemplo de Israel recolhendo um segundo dízimo. Ou seja, 10% do que eles recebiam, eles devolviam de dízimo e eles começaram a separar 10% para atender às necessidades que havia na comunidade. Mas o dízimo é Deus quem administra. Pastor, outra curiosidade. O nosso país é paupérrimo. E o próprio povo também. Uhum. E é obrigatório a um pobre dar o dízimo? O dízimo não é medido por classe social. O dízimo é obrigatório para todo aquele que tem rendimento. Você pode ter um filho de um grande empresário, que o pai é milionário. Ele também é rico, porque ele está às custas do pai, na responsabilidade do pai. Mas se ele não trabalha, se ele não tem rendimento, ele não tem dízimo para dar. Você pode ter uma pessoa desempregada, que não tem salário. Ele não tem dízimo para dar. Só tem dízimo para dar quem tem rendimento. E isso independe da classe social. Independe. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. E essa expressão, eu acho que é a primeira vez que eu estou usando aqui, né? Quando nós falamos assim, ponto de salvação, quer dizer sine qua non. Se não praticar, você está perdido. Por que é ponto de salvação? Porque Malaquias 3, 8 a 10 diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quem não é dizimista e não é ofertante, rouba a Deus. E quando você vai para Apocalipse, lá diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, devolver dízimo é questão de salvação. Quem não devolve dízimo, tendo conhecimento, é claro, vamos abrir aqui uma aspas, né, ou parênteses, né? Quem não tem conhecimento vai ser julgado por isso, né? A gente já leu aqui Atos 17:30, que nós somos responsáveis pelo conhecimento que nós temos. Mas quem conhece e não é dizimista, está em pecado e é ponto de salvação. Pastor, as primícias que Abel e Caim deram são dízimos ou ofertas? Nesse momento do Jardim do Éden, eles levaram uma oferta de gratidão. Então, eles trouxeram das primícias do seu rebanho, deveriam oferecer ao Senhor.
Por que Deus queria que das primícias do rebanho eles oferecessem? Porque os animais oferecidos apontariam para o Messias. É por isso que Deus não se agradou da oferta de Caim. Porque Caim deveria ter ido buscar um animal também para levar, e não do cereal que ele cultivava. Por isso diz a Bíblia que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque Deus pediu primícias do rebanho, porque na morte daquele animal estaria tipificado a vinda do Messias. E os cereais que Caim trouxe não tinham essa tipologia. Então ali nós não temos nenhuma associação ainda com o dízimo, mas é o início do sistema sacrificial que vai apontar para o Messias. Por outro lado, pastor, pretendo saber, um cidadão é empresário, a sociedade reúne ao fim do ano apenas e se faz os dividendos. Então, ele, neste caso, os seus rendimentos, é isto que ele vai receber. É daí que ele vai tirar o dízimo. Exatamente. Por isso não tem que ser necessariamente todos os meses. Não. Eu devolvo o dízimo quando eu tenho um rendimento. Se a minha empresa, se eu participo dos lucros dela uma vez por ano, eu vou ter dízimo uma vez por ano. Agora, o que eu posso fazer são duas coisas. É quem sabe fazer uma previsão. Eu tenho uma previsão de lucros esse ano de 100 mil kwanzas. Isso é certo que eu vou ter. Eu vou começar a separar 5 mil kwanzas, 10 mil kwanzas, para que no ato de adoração na igreja, eu já tenha ali alguma coisa para dar ao Senhor. E quando chegar lá e vier os meus dividendos, eu dizimei boa parte daquilo. Não há nenhum problema com isso, se eu quiser. Se não, eu espero lá. E então eu vou fazer a minha devolução de dízimo anual. Foi quando eu tive a entrada. Eu dizimo quando eu tenho entrada. Certo? Vamos avançando com o estudo. Como o dízimo era usado em Israel? Aqui é um ponto interessante. Olha o que diz Números 18, 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Você está lembrado que Jacó teve 12 filhos, um deles era Levi, e os filhos de Levi, os descendentes de Levi, da tribo de Levi, ficaram responsáveis por serem os líderes religiosos da nação. Então, todas as 11 tribos, quando o povo chegou lá em Canaã, liderados por Josué, cada uma das 11 tribos recebeu uma porção de terra. A terra de Canaã foi dividida em 11 partes. Levi não recebeu. E o que fez a família de Levi? Eles passaram a atuar no tabernáculo, no templo, no santuário que Moisés construiu, depois no templo que Salomão construiu. Então os levitas trabalhavam no templo, prestando serviço sagrado ao Senhor. As 11 tribos cultivavam a terra, devolviam seus dízimos e os levitas mantinham a obra do Senhor e se alimentavam desse dízimo. E para isso eles não tinham herança na terra. Então os levitas era quem faziam uso do dízimo para a sua manutenção e para a manutenção do serviço sagrado no santuário, na tenda de Moisés e depois no templo de Salomão. Então isso era praticado no Antigo Testamento. Quando vamos para o Novo Testamento, agora temos um evento. Qual foi o evento? O santuário perdeu sua validade. Porque quando Cristo foi crucificado na cruz, todo aquele sistema de sacrifícios teve seu fim. Porque os animais eram sacrificados apontando para o Cordeiro. Mas quando o Cordeiro veio, Cristo deu fim ao sistema sacrificial. Então, o trabalho dos levitas terminou com a morte de Jesus. E agora, no Novo Testamento? Acaba então os dízimos. Como que vai prosseguir isso? É Paulo quem vai dar a diretriz. Olha o que diz Paulo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, quem são os levitas modernos? Os pregadores do Evangelho,
que são chamados de padres, sacerdotes, pastores, presbíteros, não importa a terminologia, mas quem é hoje que pode sobreviver do dízimo? Os que prestam serviço ao Senhor pregando o Evangelho. Vamos avançando e nós vamos esclarecendo os pontos. Os levitas eram responsáveis pelo serviço religioso do templo, por todas as cerimônias, pelo ensino, era responsabilidade deles. Hoje, aqueles que estão liderando o serviço religioso, que estão ensinando a igreja, eles podem sim sobreviver do dízimo. Então, o dízimo é recolhido para a manutenção do ministério e para o avanço da obra de Deus. O dízimo só pode ser usado para duas coisas: para manter quem está envolvido na pregação do Evangelho e para fazer avançar o Evangelho. Só para isso. Se você usar o dízimo para outra coisa, você está desviando o propósito original. Agora, eu falei que a questão financeira envolve dois pontos: dízimo e oferta. Vamos para a oferta? Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Salmo 96, 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Trazei oferendas. Oferendas e ofertas é a mesma coisa. Próximo verso da Bíblia, Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então são duas coisas. Eu tenho que ser fiel dizimista e eu tenho que ser fiel ofertante. Isso é responsabilidade do cristão que tem rendimento. Quem não tem rendimento não tem essa responsabilidade. Agora, como é que é a oferta, pastor? Se o dízimo expressa a minha honestidade, a oferta expressa a minha gratidão. Por que eu devolvo o dízimo? Porque eu sou grato? Não. Eu devolvo o dízimo para ser honesto. Porque se eu não dou o dízimo, eu sou ladrão. E por que eu devolvo a oferta? Para ser grato. Aí o dízimo, Deus coloca o percentual. E a oferta? Deus não coloca percentual. Não tem na palavra um percentual para a minha oferta. E olha o que diz a palavra de Deus. Não está aqui, mas o apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, cada um contribua. Vamos ler esse texto? Eu acho que é importante, ele não está no slide, mas ele fala sobre os parâmetros para a oferta e é importante que nós leiamos. 1 Coríntios, capítulo 9, deixa eu ver se é o primeiro ou é o segundo. Eu acho que é 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Paulo diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá, ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Qual é o critério bíblico para a minha oferta? Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Então, Deus não estabeleceu um percentual de oferta. É eu que vou devolver como o meu coração quiser. Lembrando que eu dou o dízimo para ser honesto e eu dou a oferta para ser grato. Então, a oferta ela expressa a minha gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado em minha mão. E a promessa de Deus, nós temos que ler também. Eu não li a promessa, né? Ela está aqui em Malaquias, capítulo 3. Nós só lemos o verso 8, mas há uma linda promessa aqui nos versículos 9 e 10. Assim diz o Senhor através do seu profeta. Versículo 10, Malaquias 3, 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu
e não derramar sobre vós bênçãos sem o quê? Sem medida. O que é bênção sem medida? Nada vai faltar para você. Então, quem é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, nada vai faltar para ele. Agora, olha o que diz Lucas no capítulo 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Também viu certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Quem é que dá mais dízimo e dá mais oferta numa igreja? Um empresário que tem um grupo de empresas e reúne ali milhões de kwanzas todo mês? Ou alguém que tem um salário baixo e devolve lá, quem sabe, quantos kwanzas? 5 kwanzas? 5 kwanzas por mês. Os dois deram dízimo. Quem deu mais? Hã? Tem que ser analisado na ótica bíblica. Na ótica bíblica, quem deu mais? É o empresário. Na ótica divina, é aquele que tem pouco, porque deu uma oferta que ele necessitava. Não é oferta. Eu estou dando um exemplo de um empresário e uma pessoa bem pobre. Ambos devolveram seu dízimo numa igreja, um valor exorbitante de um empresário e 5 kwanzas de uma pessoa pobre. Quem deu mais? Os dois deram, ninguém deu mesmo. Exatamente. Os dois deram iguais. Porque Deus também tem uma moeda. E sabe qual é a moeda divina? Não é o kwanza, não é o dólar, não é o real, é o percentual. Moeda divina é porcentagem. Então, se eu devolvi 10% de 1 milhão de kwanzas, ou se eu devolvi 5% de 100 kwanzas, eu dei o dízimo, né, das 100 kwanzas, eu devolvi a mesma coisa para Deus. A moeda de Deus é o percentual. É por isso que Deus elogiou a oferta da viúva. Porque ela deu menos? Não. Deus elogiou porque ela deu tudo. Enquanto que os fariseus davam daquilo que lhes sobrava. Dízimo é uma questão de espiritualidade. Só devolve dízimo o cristão que é fiel e é espiritual. O cristão que compreendeu que tudo que ele tem e é pertence ao Senhor. E se eu não posso roubar ao Senhor, se eu não posso reter aquilo que não é meu, eu tenho que devolvê-lo. Mário. Pastor, nós aqui estamos a falar de ofertas. E a oferta não estabelece efetivamente uma percentagem. Certo. E na ótica de Jesus, aqui, a pobre viúva deu muito mais do que todos aqueles que deram. Então tem que haver uma base para nós estabelecermos uma comparação, né? Porque se não houver um padrão de referência, eu nunca saberei quando é que estarei a dar certo ou errado. Porque qualquer um de nós estará sujeito a essa observação que Deus está fazendo aqui. Muito boa a sua pergunta. Só que no próprio texto, eles nos ajudam já a entender. Olha o que diz aqui. Os ricos lançavam suas ofertas no gasofilácio, mas quando um judeu ia ofertar, havia um verdadeiro cerimonial, porque trombetas eram tocadas. E o momento de eu lançar a minha oferta no gasofilácio, tinha que haver o toque da trombeta para que as pessoas vissem quanto que ali eu estava depositando. Mas quando chegou a hora da viúva pobre, ela tentou se esquivar ao máximo que podia, porque ela só tinha 2 moedinhas. E ela, tentando não ser percebida, ela colocou e se retirou. Quem sabe todos os que estavam ali não perceberam. Mas ninguém escapa aos olhos de Jesus. E quando Jesus viu aquilo, porque nada escapa ao seu olhar, ele disse para os discípulos: quem é que devolveu mais dízimo hoje aqui?
E quem sabe Pedro mais afoito, né? Ah, foi aquele empresário que passou ali, o terceiro na fila. Jesus, não, Pedro. Foi aquela viúva lá, ó, que está saindo. Está vendo ela saindo lá? E sabe por que ela deu mais? Porque ela só tinha aquilo. Mário, você quer saber quando é que você está dando certo ou você está dando errado? É quando o seu coração foi grato. E você disse, o Senhor me deu, aqui está, Senhor. Eu não posso deixar de dar, porque o Senhor me deu. E sabe que eu sei das lutas do povo brasileiro e sei das lutas do povo angolano com relação às suas finanças. Eu tenho andado aqui pelas ruas de Lubango esses dias. Eu tenho visto muita gente sofredora, muita gente que sofre. Você que está nos assistindo, talvez você esteja em uma casa simples, talvez até na casa de alguém assistindo esse programa. Talvez aí com a internet que está travando, assistindo o Bíblia Fácil. Mas vou dizer uma coisa para você. Não importa a sua situação financeira. Não importa quanto você tem de rendimento. Pode ser o menor valor. E quando você pegar esse recurso na tua mão e você olhar para ele, talvez você conclua, isso aqui não dá para ir até o dia 10 do mês. Mas se você pegar esse recurso que Deus deu para você e tirar o dízimo e tirar a sua oferta, eu não sei quanto vai sobrar. Se 80%, se 85%, se 87%, se 89%, eu não sei quanto vai sobrar. Mas vamos supor que você deu 1% de oferta. Sobraram 89%. Esses 89% do pouco que você tem vai receber uma bênção do céu sem medida. E nada vai faltar para você. E sabe por que nada falta? Porque Deus manda a chuva e faz nascer no meu quintal o que eu preciso. Deus abre a porta e me dá o emprego. Deus manda um parente, um amigo e me dá um dinheiro que eu não esperava receber. Deus manda a saúde e eu não tenho que ir na farmácia comprar um único remédio. Deus vai abrindo as portas que só Ele sabe abrir, para provar para você e para mim que quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, as bênçãos virão sem medida. Agora eu vou para o outro extremo. Eu posso estar falando agora também com alguém muito abastado. Você tem uma fortuna, né? Mas você não tem sido dizimista e ofertante. Eu conheço muita gente que parece que tem muito recurso, mas está completamente endividado. Eu conheço gente que tem muitos investimentos e todo mês entra muito dinheiro, mas nunca sobra nada. E por que não sobra? Porque estão tentando segurar a água com os dedos separados e com a mão aberta. Você nunca vai segurar. Porque quando você tenta segurar aquilo que não é seu, você perde a bênção. Mas se você for fiel no pouco que você tem, o Senhor, dono do céu e da terra, está prometendo para você assim, não vai te faltar nada. Não vai faltar. Nós vamos ouvir uma música agora. E enquanto ouvirmos, eu queria que vocês se perguntassem, eu tenho rendimento? Não. Então o assunto é importante para você, mas não é a prática que você tem. Não tem que estar preocupado com ela agora. Não, pastor, eu tenho rendimento. Você tem sido fiel dizimista e ofertante? Você quer a bênção do Senhor? Você quer ser fiel a Ele? Então você tem que tomar no seu coração a decisão. A partir de hoje, eu vou ser fiel dizimista e vou ser fiel ofertante. Eu não vou separar primeiro a parte do alimento, primeiro a parte da conta de energia, primeiro a parte da conta de água. Não. Primeiro eu vou separar o que é do Senhor. E quando a gente começa a fazer isso, esse é o primeiro ensino que a gente dá para alguém sobre educação financeira. Viver dentro daquilo que tem. Não gastar mais
do que aquilo que recebe. Isso é educação financeira bíblica. E nós esperamos uma igreja equilibrada, onde ninguém dependa de ninguém e onde haja nos cofres da igreja recursos para fazer a obra avançar. O tempo está chegando, quando nós iremos para um local onde nós teremos tesouros que a traça nem a ferrugem corrói. Aqueles que acumulam tesouros nessa terra poderão perdê-los todos, mas quem acumula tesouro nos céus jamais os perderá. Queria convidar você a ser leal ao Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e o Senhor vai cuidar de você e vai acrescentar tudo a você. Fui moço, disse Davi, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque a Tua palavra se preocupa com todos os assuntos que nos envolvem. A Sua palavra se preocupa com a educação financeira. E na raiz da educação financeira está o dizimar e o ofertar. Porque uma vez que entendemos que tudo que temos é Teu e que devemos devolver-te 10% e devolver a nossa oferta, e todo o restante o Senhor nos permite administrar, nos ajuda, Pai, a entendermos isso. Nos ajuda, Pai, a vivermos dentro da nossa receita, a não gastar mais do que entra, para não sermos pesados para ninguém e para não passarmos por dificuldades. Não nos deixe, Pai, dar um passo maior do que nossa perna. Dai-nos sabedoria na gestão financeira, para que nós tenhamos recursos para fazer avançar a Tua obra e para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoe a todos nós aqui, nesse hotel, a cada família dos nossos convidados. Abençoe os seus negócios, abençoe os seus trabalhos, abençoe suas profissões. Coloca a Tua bênção sobre cada um deles e para que à medida que eles prosperem, eles sempre reconheçam o Senhor como dono de tudo. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo em casa. Faz prosperar a lavoura, faz prosperar a empresa, os negócios. Abre a porta, dá o emprego, dá as condições, mas nunca nos deixe esquecer de que tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor. Nós queremos Te entregar não apenas nossos recursos, mas também o nosso corpo, os nossos talentos, o nosso tempo. Tudo pertence ao Senhor. Suplicamos a Tua bênção, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.